Olhauxa, olha, olhauxa, olha, olhauxa, olha. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Papai, querido, papai amado, gratidão por mais um dia de vitória, por mais um dia, papai, em tua presença, por mais um dia reunido em teu nome, papai. Ó, meu papai, nos prepara, nos instrua conforme a tua vontade, papai, e não a nossa vontade. Venha nos diminuir para que tu cresça em nós, papai. Que não seja nós, mas sim tu venha receber toda a honra, toda a glória, papai. Nós estamos aqui, papai, reunidos em teu nome. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, aprender. E que toda palavra hoje anunciada aqui não venha ser de mim ou dos irmãos, mas sim tu venha falar através do nosso espírito, papai, através da nossa boca. Papai, dá força àquele que está desanimado, àqueles que estão desatentos, papai. Venha estar levantando eles, venha estar alertando eles, papai. Venha estar juntando o teu rebanho. Toma conta de cada um daqueles, ó Pai, que está trabalhando em tua obra. Cuida deles, papai. Joga por terra todas as barreiras, toda seta do inimigo venha cair por terra. Venha desfazer todo o laço, papai. Todo o laço. Vai ao encontro de cada pedrinha, papai. Venha animar cada um. Que todos venham ter alegria em tua presença, em ouvir a tua palavra, em estudar, papai, para crescer em graça e conhecimento. Ó, papai, cuida de cada anfitrião que está disponibilizando a casa para estar recebendo, papai, recebendo as pedrinhas preciosas. Ó, papai, eu não sei aonde que está todas, e também eu não conheço todas, mas tu conhece, tu sonda os rins e os corações de cada um, papai. Supre a necessidade de cada um, papai. Gratidão por essa vitória, por esse lar que tu nos deste para estar reunindo, papai. Toma conta dessa família, papai. Não deixa faltar o alimento físico e nem o alimento espiritual, papai. Abençoa esse lar, papai, grandiosamente, papai, porque esse lar abriu as portas para reunir as tuas pedrinhas, papai, as tuas pedrinhas do teu templo. E tu, papai, é maravilhoso, a tua vontade é maravilhosa, papai. Deus nos dá sabedoria, que não seja feita a nossa vontade, papai, assim como tu falou, que não seja feita a minha vontade, papai, mas que a tua vontade seja feita. E assim os teus filhos também, seguindo os teus exemplos, nós falamos que não seja feita a nossa vontade, mas se a tua vontade, papai, seja feita, porque a tua vontade é boa, é agradável. Gratidão pelo mensageiro de Filadélfia, papai, o qual tu levantaste para conduzir o teu rebanho, papai, às águas cristalinas. Ó, papai, gratidão por cada pedrinho. Gratidão, papai. Gratidão por estar nos instruindo para estar lutando conforme a tua vontade,
está lutando com justiça. Gratidão por nos dar sabedoria para lutar contra as astúcias do inimigo, papai. Gratidão por dar sabedoria ao teu mensageiro, as tuas pedrinhas, papai, para instruir e orientar, papai. Que o mensageiro de Sardes está falando por ele mesmo. Ó, papai, tu é maravilhoso. Gratidão, papai. Gratidão, e que tu possa, pai, tomar essa confraternização, o qual vai acontecer, papai, dia 8, dia 9, dia 10. Venha tomar em tuas mãos, papai. Abençoa, papai, essa confraternização. Faça com que seja algo, papai, que venha impactar toda essa terra, que todos venham olhar e falar: aquele são o povo de Iau. Ó, papai, papai, toma conta das pedrinhas que vão estar presentes nessa confraternização. Conduza elas até a confraternização em segurança, papai. Joga por terra toda barreira. Desfaça, papai, todo laço do inimigo, toda seta do inimigo venha cair por terra, papai. Abençoa aquele local onde que vai estar reunido em teu nome, papai. Abençoe cada projeto, porque nós não estamos aqui, papai, querendo fazer a nossa vontade. Tu sabes. Tu nos sondas, tu nos conheces, papai. E se tu achar alguma imperfeição em nós, venha nos moldar, venha arrancar de nós, papai, porque tu nos sonda. Tu nos sonda, papai. Se nós tiver algo, papai, que não te agrada, nos purifica. Porque tu tem autoridade para isso, papai. Nós pedimos e clamamos e reconhecemos a autoridade que tu tens, papai. Ó, papai, perdoa aqueles que nos perseguem, porque eles não sabem o que falam, papai. Eu clamo a ti, papai, neste momento, para estar nos usando como instrumento. Não importa onde que a pedrinha estiver, papai. Eu não conheço, mas tu conheces. Venha capacitar cada um, papai, conforme a tua vontade, para quando eles abrirem a boca, que venha sair uma espada afiada, para estar desfazendo toda mentira, papai. E abençoa a vida de cada filhinho teu, papai. E eu lhe peço mais uma vez, nos sonda e nos purifica e nos molda conforme a tua vontade, para ser entregue no teu precioso santo templo. Eu clamo a ti, papai, que tu faça conforme a tua vontade e não a nossa. E lhe damos gratidão por tudo. Grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. A paz de Yauxa Mashiach seja com todos, amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do papai Yauxa, dia 26/3/2022. Gratidão, papai.
por nos instruir, nos orientar e nos dar força para estar reunido em nome dele, porque essa força não brota de nós mesmos, mas brota do Espírito de algo que está em nós, e algo que nos dá força, e algo que nos dá força para caminhar. E é muito gratificante, irmão, tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos vivenciando e estamos prestes a vivenciar, porque muitas coisas maiores ainda estão por vir. Nós estamos reunindo em nome do Papai Yahshua para ficar legado, porque aqueles que pedirem o pão vão receber, mas não vão receber por ser amigo de fulano ou de ciclano, mas por conta da insistência. E Filadélfia é perseverante. Se não é perseverante, não é Filadélfia. Sardes, vestes limpas e Filadélfia. Sardes, vestes limpas e Filadélfia. Porque Sardes, vestes limpas é perseverante em manter as vestes limpas, não quer sujar as vestes. E Filadélfia é perseverante no trabalho, porque a esposa ela coopera junto com o marido, ela trabalha junto com o marido, ela cuida dos negócios da casa, ela é perseverante em cuidar dos negócios da casa. E hoje, isso tudo que nós estamos aprendendo é muito maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso. E o papai vai nos instruindo como lutar, como viver nessa terra. Ele vai nos direcionando os meios, vai nos direcionando as atitudes que nós temos que tomar para abrir os olhos daqueles que estão no engano, porque aqueles que são esclarecidos vão compreender, mas igual aquele eunuco falou com o Filipe, não tem ninguém que me ensine, mas quando vem para ensinar, eles entendem, e os que entendem agregam no corpo do Mashiach, eles se ajuntam no corpo. E hoje, irmãos, quando nós abrimos lá em Levítico 25, vamos estar abrindo lá? Levítico 25, 20. E é tremendo, irmão. É muito tremendo, porque o papai deixou a palavra lacrada até o tempo do fim. Até naquele tempo que ia se levantar quem? Micael. E quando nós pegamos aqui em Levítico 25, irmãos, em Levítico 25, Levítico 25 confirma tudo que o papai nos mostrou lá atrás. Eu lembro até hoje, quando o papai nos trouxe o entendimento sobre as eras da igreja, cada era representando um dia da semana. Eu lembro que nós começou com um papel pequenininho e acabou que o papai abençoou o trabalho de nossa mão, que ele entregou com abundância, que as portas do celeiro não estão cabendo de tanto alimento, de tanta fartura, porque nós somos dependentes do papai. Nós não estamos aqui fazendo a nossa vontade, nós estamos fazendo a vontade do papai. E ele falou sobre a perseverança, irmão, e para nós chegar até hoje esse entendimento foi através da perseverança, porque agradou o papai. E quando nós pegamos aqui
Em Levítico 25, 20, fala assim: se disserdes, que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colheites no 6º ano, de modo que vos garanta produto por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Mostrando o que, irmão? Tudo que o papai falou lá atrás. É igual quando nós vemos que estava sendo ajuntado o alimento para aqueles que iam ficar para tribulação. Mas da onde que viria esse alimento? Do 6º dia. Entende, irmãos? E hoje, Filadélfia está colhendo, mas colhendo dobrado, para garantir para aqueles que vão ficar. Mas quando eles comerem, na boca vai ser doce, mas quando cair no estômago vai ser amargo. Mas nós temos que entender uma coisa aqui. O papai está talhando o quê? Sobre 7 colunas. Sobre 7 colunas. Então, se está talhando sobre 7 colunas, então também a 7ª era, vai haver um preparamento daqueles que também vão trabalhar no templo. Todos estão sendo aprimorados, as 7 eras da igreja. E quando o papai nos trouxe lá atrás sobre essas 7 eras, irmãos, eu lembro até hoje, quando o irmão começou a contar, ele, Éfeso 1, aí ele, Esmirna, 2ª era, e foi contando até que chegou aí Pérgamo, a 3ª era, Tiatira, a 4ª era, Sardes, a 5ª era. Quando chegou Filadélfia, a 6ª era, e fez um ninho, que no 6º dia se colhia porção dobrada. Irmãos, de lá para cá começou. E hoje nós vemos que nós estamos colhendo porção dobrada. Porque tudo hoje que nós estamos vendo, presenciando, muitos quiseram. E a palavra fala que os sinais iam acompanhar tanto a lua, tanto o sol, a lua e as estrelas. E hoje, quando nós vemos que em Daniel 12, vamos estar abrindo lá? Daniel 12 fala assim: ó, neste tempo levantar-se-á Micaial, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. E quando nós vemos aqui, irmão, quando fala sobre o grande príncipe, e nós entendemos que ele recebeu as vestes, o manto, a missão, o nome, assim que o papai foi para a luz inacessível. E o teu povo santo herdou a herança por pouco tempo e veio na terra, veio para a terra. E ele, irmão, veio nessa terra, Micaial, ele veio nessa terra, por quê? Porque era da vontade do Pai para conduzir, para fazer o quê? Para abalar o reino, para abalar o céu e a terra. Por quê? Porque tanto o céu quanto a terra há uma grande submissão. Eles não são submissos à palavra de Yahweh. E só vai participar aqueles que são o quê? Submissos à palavra de Yahweh. Entende? Que fazer conforme a vontade de Yahweh.
E nós vemos que a sabedoria está talhando que as 7 colunas, as 7 colunas. E quando nós vemos, irmãos, que Micael recebeu as vestes, recebeu o manto, o nome, o ofício, e fala que os primeiros, o príncipe, fala assim, o grande príncipe que se conserva junto dos teus, conserva junto dos filhos do teu povo. E hoje nós vemos que a palavra estava lacrada, e tudo o que aconteceu lá atrás era para nos mostrar algo muito maior, celestial. E quando nós vemos Eliseu, ele trabalhando a terra, entende? Ele trabalhando, porque ele cuidava, uma representação de Micael, que desde os tempos antigos, sempre tendo aquele zelo, com os descendentes de Adão, sempre tendo zelo desde lá de trás, trabalhando a terra. E hoje estamos alimentando com fruto e colhendo para o tempo de Laodiceia. Nós estamos colhendo para guardar no celeiro para Laodiceia e está nos alimentando. E quando nós vemos aqui, fala o grande príncipe, e quando nós pegamos, irmão, hoje vemos que Micael é a semelhança de Ial, porque hoje muitos irmãos, eles ficam, quando fala sobre o cordeiro, entendia-se que era o que? Um só cordeiro, mas quando nós pegamos aqui em Gênesis, vamos estar abrindo aqui em Gênesis, irmão, Gênesis 1, Gênesis 1. Gênesis 1 fala assim, ó. Ial disse: façamos. Quem está falando? Ial Supremo, para Ialcha, que se tornou Ial Forte e Valente. Falando, e diz: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, e todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E nós entendemos que quando nós pegamos essa parte e fala, façamos o homem à nossa imagem, está remetendo às coisas celestiais. Porque quando nós vemos que Micael, ele foi criado à semelhança de Ial, a semelhança. E quando nós vemos, quando foi enviado 2 em 2, quando nós pegamos Lucas 10, nós vemos o que? Enviando 2 em 2, sempre 2 em 2. E Ial Supremo quis que fosse assim, que papai Ial, que se tornou Ial Forte e Valente, tivesse um companheiro, quem? Micael. E quando nós pegamos aqui e vemos que foi criado uma semelhança, por quê? Porque o filho é a semelhança do pai. E quando nós vemos em Ezequiel, igual nós vemos que fala sobre um provérbio: tal mãe, tal filha. Quando nós pegamos em Ezequiel 16:44, nós vemos tal mãe, tal filha, mostrando que tanto a Babilônia, o catolicismo romano e as denominações é semelhante. E quando nós vemos aquele que foi criado à semelhança de Ial, a semelhança de Ialcha, papai Ialcha,
nós vemos o quê? Que também remete de ser semelhante até mesmo na função. A função é igual. A função é igual. E quando nós pegamos em Levítico 23, 20, só estou entrando nessa questão por quê? Porque muitos irmãos acham que Micaial, ele se tornou cordeiro quando recebeu as vestes. Ele se tornou cordeiro quando recebeu as vestes. Mas quando nós pegamos em Levítico 23, 20, e nós vemos que sempre pega dois animais para oferecer de sacrifício. E quando nós pegamos Levítico 23, 20, Levítico 23, 20, fala assim, fala a festa das semanas. Levítico 23, 20 fala assim: o sacerdote os oferecerá como gesto de apresentação diante de Yahweh, além do pão das primícias, de igual modo os 2 cordeiros, pois são coisas santas a Yahweh e que pertencerão ao sacerdote. Nesse mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembléia santa, e não fareis nenhuma obra servil. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe da vossa terra, não cegará até o limite extremo o teu campo, e não respiguirá a tua messe. Deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahweh, vosso Yahweh. E quando nós pegamos aqui, nós vemos o que? 2 cordeiros. E quando nós vemos, irmão, quando nós pegamos a ave que foi mergulhada no sangue da morte, isso é mostrando o quê? Que haveria 2 cordeiros, mas um sacrifício de um já prevaleceria. E quando nós pegamos essa ave, quando nós abrimos aqui em Números, deixa eu estar olhando aqui. Se o irmão achar, os irmãos podem estar falando aí. É só para nós ter lembrado, porque foi o estudo da semana passada, só para estar mostrando os irmãos. Deixa eu estar olhando aqui. Números 19, 12. É isso mesmo? Números 19, 12. Hã? Fala do purificado do terceiro ao sétimo dia. É. E fala assim: todo aquele que tocar
Deixa eu estar olhando aqui, irmãos. Só um tempinho. Isso tudo, irmãos, é para mostrar o futuro. Isso é para mostrar algo futuro. Isso aí não estava à toa aqui nas escrituras sobre esse sacrifício. É a mesma coisa quando nós pegamos e vemos que não podia alimentar de porco. Não está falando que nós poderíamos comer carne de porco. Nós não pode comer carne de porco. Isso aí estava remetendo, é Levítico 14. Levítico 14. Isso aí estava remetendo ao futuro, mostrando que uma ave que ia ser mergulhada no sangue da viva. Entende? Quando mostra 2 cordeiros sendo sacrificados, e quando nós pegamos, fala assim: eu estive morto, mas eu estou vivo. Entende? Por quê? Porque Micael, ele estava morto. Ele estava morto. Entende? E quando nós pegamos aqui em Levítico 14, 7, fala assim: fará então 7 expiações sobre o homem, a ser purificado da lepra, e tendo declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. E quando nós pega aqui, mais em cima, fala assim, 14:6, fala assim: tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopor, e a mergulhará tudo no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Por quê? Porque aquele que foi feito à semelhança, foi feito à semelhança do papai Yahshua. Então, se o papai Yahshua era o cordeiro, então aquele que foi criado à semelhança dele também era o cordeiro. Mas foi necessário o quê? Foi necessário que viesse o quê? Ser sacrificado um só cordeiro. Já foi agradável aí. E quando nós pegamos lá em Éfeso fala assim, ó, quando nós pegamos aqui em Éfeso. Exatamente, 2 aves vivas e puras. Por quê? Porque o papai Yahshua, quando entregou as vestes, o manto a Micael, ele se tornou o 6º e o 7º. E quando nós pega aqui em Éfeso 5, Éfeso 5:12, fala assim: pois o que eles fazem em oculto, até dizer, é vergonhoso, mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz: ó tu que dorme, desperta, levanta-te dentre os mortos, que o Mashiach te iluminará. Entende? Por quê? Porque ele veio à terra. Ele veio à terra, aquele que é semelhante ao cordeiro. Semelhante, e é o cordeiro, por isso que fala o cordeiro como imolado. O cordeiro como imolado. Ele parecia como um cordeiro como imolado. Por quê? Ele não precisou passar pela morte, porque ele se tornou o último Adão. Ele se tornou o último Adão. E quando nós vemos isso tudo, irmão, quando nós vemos isso tudo, isso aí é para o crescimento do papai. E nós vemos quando ele veste as vestes. Por isso que quando nós pegamos aqui, nós entendemos em Apocalipse, por isso em Apocalipse 5, no 5:9,
5:9 fala assim: digno és tu de receber o livro e de abrir seu selo. 5:9, cantando um cântico novo. E eles cantavam: digno és tu de receber o livro e de abrir seu selo, pois foste imolado. E por teu sangue resgataste para Ial homens de toda tribos, povos, nações, e deles fizeste para o nosso Ial uma realeza de sacerdote. Eles reinarão sobre a terra. Aí aqui no 11, no 12, fala assim, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque quando ele está sentado no trono, hoje nós entendemos que ele é o quê? Ele está exercendo a função de papai Yahshua, mas ele também é o sexto, porque ele é aquele cordeiro. Ele é aquele cordeiro que foi poupado, mas ele está sobre ele o que? O sangue daquele que foi morto. Ele foi mergulhado. Por isso que quando nós vemos o papai Yahshua sendo consolado por aquele anjo, mostrando que naquele momento de tribulação, naquele momento de aflição do papai Yahshua, ele sendo consolado por aquele que ia receber as vestes, o manto, mostrando aquele que ia ser o quê? Ia ser o representante, ia ser o regente dele. E quando nós vemos isso tudo, irmão, nós lembramos de Arão. Quando nós vamos lá atrás pegamos em Números 3:32, Levítico 3:32, não é que vai fazer uma roupa, não, então ele recebeu as vestes, não é que vai fazer para ele as vestes, que ele recebe todas as vestes. Quando nós pegamos em Levíticos, Números, isso, Números 3:32, isso mesmo. Números 3:32, igual quando nós vemos no começo, levantar-se a quem? Micaial, o grande príncipe. Quando nós pegamos Números 3:32, nós vemos que isso, 32, Números 3:32, nós vemos: o príncipe dos príncipes de Levi era Eliézer, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. Entende? Nós vemos o quê? Que era o quê? Príncipe dos príncipes, remetendo àquele que era príncipe lá em cima. Porque Micaial, ele era o quê? Príncipe. E quando nós vemos lá em Daniel, falando bem claro, falando assim: levantar-se-á quem? Micaial, o grande príncipe que se conserva no meio dos filhos do teu povo. E quando nós vamos mais para frente, irmão, quando nós pegamos mais para frente, em Números 20, nós vemos o que? Moisés passando a função que era de Moisés, de Arão, Moisés passando a função que era de Arão para Eliézer. Por que fala que Eleazar? Para diferenciar o filho de Moisés do de Arão. E quando nós pegamos aqui em Números 20, irmãos, Números 20, fala-se
quando fala sobre a morte de Arão, vamos estar começando no 20 e 22, fala assim: partiram de Cádiz, e os israelitas, toda a comunidade chegaram à montanha de Or. E Al falou a Moisés e Arão na montanha de Or, na fronteira da terra de Edom, e disse: Arão, reúne aos seus, não entrará na terra que te darei aos israelitas, visto que foste rebelde à minha voz nas águas de Meribá. Toma Arão e Eliezer, seu filho, e fazei subir a montanha de Or. Então despirás a Arão das suas vestes, e as porá em Eliezer, seu filho, e Arão se reunirá a seus, e é ali que ele deve morrer. Mostrando o quê? Que naquele momento que Arão ele morreu, ele passou o quê? Ele passou as vestes, e mostra que foi no momento exato, irmão. No momento em que ele estava prestes a morrer, ele já estava o quê? Já estava sendo feito o preparamento para entregar o quê? O manto, as vestes, a missão que era de Arão para Eliezer. E quando nós vemos lá atrás, fala Eliezer, príncipe dos príncipes, remetendo o quê? Remetendo para Micaial, que é príncipe dos príncipes. E aonde que nós vemos que Micaial é príncipe dos príncipes? Quando nós pegamos em Daniel 8. Quando nós pegamos em Daniel 8, irmãos, mostrando que o pai, o filho é semelhante ao pai. O filho é semelhante ao pai. E quando nós pegamos aqui em Daniel 8:24. Vamos começar 8:23. Daniel 8:23. Fala assim: e no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Quem que é esse? Esse aqui é Emanuel, o antimachia. Por isso que fala: certo és mais sábio do que Daniel, porque Daniel, ele entendia e era revelado os enigmas para ele. Por isso que fala: certo és mais sábio do que Daniel, mas não mais sábio do que Micaial. E quando nós pegamos aqui, irmão, no 24 fala assim: seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas. Aqui está empresa, mas fala empreendimento. Arruinando poderosos e o próprio povo dos santos por sua habilidade. A perfídia terá êxito em suas mãos, e surpreendendo destruirá muitos. Quando fala aqui perfídia, deslealdade, ato desleal. E quando nós pega aqui no 25 fala: por sua habilidade, a perfídia terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração, e surpreendendo destruirá muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, mas sem que mão humana interfira será esmagado, porque ele se levantar-se-á contra quem? Contra aquele que é príncipe dos príncipes. E quando nós vemos aqui em Daniel 8:9 fala assim, ó: e de um deles saiu um pequeno chifre, que depois de crescer muito, tanto na direção do sul como do oriente,
como do país do resplendor, ele ergueu até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés, chegou até exaltar contra o príncipe dos exércitos. E quando nós vemos isso tudo, irmão, nós vemos o papai nos conduzindo em tudo, em tudo. Nada das escrituras está por acaso. Quando nós vemos Eliezer sendo chamado príncipe dos príncipes, remetendo algo celestial, algo muito maior, muito elevado. Por isso que a palavra fala, em Daniel 12, fala que aqueles que são esclarecidos vão compreender todos esses fatos. E quando nós vemos Eliezer recebendo toda essa função, ele recebe também o que? Quando nós pegamos aqui, ó, e voltamos aqui em Números 20, vamos estar voltando aqui, irmão? Fala assim, Números 20, essa foi dada a ordem a Moisés para que fizesse conforme a vontade de Yahweh. E fala assim, ó, tomará Arão e Eliezer, seu filho, fazei-o subir a montanha de Hor. Então despirás a Arão das suas vestes e as porá em Eliezer, seu filho. Arão se reunirá aos seus, e é ali que ele deve morrer, mostrando que naquele momento que ele morreu, irmão, foi passado as vestes. E Arão, ele era o quê? Ele era sumo sacerdote. E quem começa a exercer essa função no lugar dele é quem? Seu filho Eliezer. E quando nós vemos que ele começa a exercer a função, então o que está sobre as vestes? As pedras. Quando nós pegamos aqui em Números 3, número 3, deixa eu olhar aqui. Eu falo com os irmãos que é muita mensagem, né, irmão? E nós temos que ter um pouquinho de tranquilidade, porque é muito tremendo. O Pai vai nos mostrando quando fala do efode, quando nós pega aqui em Êxodo 28:6 fala assim: Farão, essa aqui é o vestimento sacerdotal. E quando nós pegamos, nós vemos o que? O efode. E se Eliezer recebeu o efode também, então quer dizer o quê? Que ele estava como sumo sacerdote. E quando nós vemos aqui no peitoral, aqui em 28:15, fala assim, ó, fará o peitoral do julgamento, tu farás bordado como efode de ouro, púrpura, violeta, púrpura, escarlate, camesim e linho fino, retorcido, será quadrado e duplo, com um palmo de comprimento e um palmo de largura. Colocará nele engates de pedra disposta em 4 filas, uma sardônia, um topázio e uma esmeralda na primeira fileira, na segunda carbunclo, uma safira e um diamante. A terceira fileira será de jacinto, ágata e ametista. Na quarta fileira, berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. E quando nós vemos aqui, irmão, no 21 fala assim: as pedras corresponderão aos nomes dos israelitas, 12 como seus nomes estarão gravados como selos, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. E quando nós vemos, irmão, quando Eliezer recebe essa função, ele recebe as vestes.
e fica sobre o peito dele todas as pedras, remetendo lá em cima que quando Micael, o príncipe dos príncipes, recebe a função, ele que fica por conta de toda a tribo celestial. E quando nós vemos em Daniel 12, Daniel 8, quando nós pegamos Daniel 8, nós vemos que o antimachista se levantou contra ele. Quando nós pegamos aqui em Daniel 12, nós vemos claramente. E quando nós pegamos em Zacarias, pode estar abrindo lá em Zacarias, e quando nós pegamos aqui em Daniel, e os irmãos não precisam abrir não, quando nós pegamos aqui em Daniel, nós vemos que se levantou e chegou até se exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário, ferindo aquele que foi colocado como sumo sacerdote. Quem? Papai Yalcha Micael. E quando nós pegamos em Zacarias, Zacarias 13:5 fala assim, ó, cada um dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha, propriedade desde a minha juventude. E nós vemos quem? Eliézer trabalhando quando ele foi chamado, estava trabalhando a terra quando ele foi chamado. Não, Elias chamou Eliseu. Elias chamou Eliseu, correto, irmão. Elias chamou Eliseu e ele estava trabalhando o quê? Estava trabalhando a terra. Eliézer, quando nós pegamos aqui em Zacarias 13, fala assim, ó, cada um dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se lhe disserem, que são essas feridas em teu peito? Ele responderá, aquelas que recebi na casa de meus amigos. Mostrando o que? As pedrinhas que foi arrancada, porque o antimachia, Emanuel, levantou contra o príncipe dos príncipes, lá em cima, calcou aos pés muitas pedrinhas. E hoje, irmão, com esse todo entendimento, papai, ele vai falando, vai nos revelando quem estava nessa posição de sumo sacerdote, logo depois do sacrifício no madeiro, porque ele deixa bem claro, quando nós pegamos em Lucas, ele deixa bem claro que ele estaria à direita do papai ao Supremo, logo depois daquele sacrifício perpétuo. E é por isso, irmãos, que a palavra fala até que seja tirado o quê? O sacrifício perpétuo. Até que seja tirado o sacrifício perpétuo, mostrando que o sexto, ele recebeu esse ofício e foi perpétuo, até que seja tirado. Quem vai ser tirado da terra para Emanuel se manifestar? Vai ser Forte Valente? Não, vai ser aquele cordeiro que recebeu que as vestes, que foi mergulhado no sangue daquele que foi imolado. E quando nós pegamos aqui em Lucas 22, 69, fala assim, ó, mais doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Yahvé. Ele deixando bem claro que logo adiante ele estaria o quê? Assentado à direita. Então, se ele estava sentado, então naquele momento, ele tinha que passar o que? As vestes sacerdotais. E ele passa para o seu primogênito, o príncipe dos príncipes, que é Micael. E quando nós vemos Eliézer, a palavra fala que os sinais acompanharão tanto o sol, a lua e as estrelas. Nós vemos que irá
a ver o que? Sinais tanto no sol, na lua e nas estrelas. E hoje nós vemos um mensageiro de Filadélfia, sobrenome Eliézer. Entende, irmão? Quando nós pegamos lá, nós vemos o que? Aquele que foi buscar uma noiva para Isaac. Foi quem? Foi o servo Eliézer. Tudo isso, irmão, é para edificação do corpo do Mashiach. Isso é muito tremendo, é muito forte. É muito forte, irmão. E quando nós pegamos o apóstolo Paulo, ele falando lá atrás, ele falando lá na frente, o que ele fala? Quando nós pegamos aqui em 1 Timóteo, em 1 Timóteo, em 1 Timóteo não, 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 11, fala assim, ó, fala que somente Lucas esteve com ele. E hoje nós lembramos, né, irmão? Voltando aqui nesse entendimento, Lucas era o quê? Lucas era médico. E o apóstolo Paulo fala, somente Lucas esteve comigo. E tudo isso foi o quê? O compartilhamento do Espírito. Porque quando acontece o compartilhamento do Espírito, as coisas que são celestiais remetem às coisas terrenas. Quando recebe o Espírito de algo, tudo fica semelhante. E quando nós pegamos em Colossenses, nós vemos o que? Nós vemos o apóstolo Paulo chamando Lucas, médico muito amado. E hoje, irmãos, quando nós vemos todos esses sinais e entendemos quem estava com as vestiduras, quem estava passando toda essa mensagem, estava compartilhando para João, para o apóstolo Paulo, entendendo que foi aquele que recebeu as vestes. Por quê? Porque quando nós vemos Arão, assim que ele morreu, ele entregou as vestes ao seu filho, a seu filho. E o seu filho começou a exercer a função, mostrando que quando recebe aquela ferida lá em cima, não é do papai e ao forte e valente, mas sim daquele que estava com as vestes. E hoje, irmão, quando nós lemos uma mensagem, o qual eu falo com os irmãos que eu meditava muito quando nós pegamos aqui em Lucas, em Lucas 4, fazendo um link com Zacarias, porque quando nós pegamos em Zacarias 13, fala assim, Zacarias 13:5 fala assim, que ele, 13:6 fala assim, e se ele disser que são essas feridas em teu peito, ele responderá, aquelas que recebi na casa de meus amigos. E quando nós pegamos aqui em Lucas 4:23, fala assim, e ele, porém, lhe disse, certamente me citareis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Por quê? Porque, irmãos, aquele que veio como sexto, ele está fazendo o quê? O papel de curar ele mesmo, porque o sexto é o sétimo, curando aquelas feridas que ele recebeu no peito. Por isso que fala, e citarei o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, mostrando que o sexto que veio na terra, deixou as vestes, que foi ferido lá em cima, curando ele mesmo. Por quê? Porque quando ele recebe a vestidura, ele se torna o sétimo. E quando se levanta contra ele no santuário, arrancando as pedrinhas, a ferida é no peito daquele que recebeu o quê? As vestes, o manto e a missão. E quando nós pegamos aqui em Lucas 4:23, fala assim, e ele, porém, lhe disse, certamente me citareis um provérbio, médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum,
fazei também aqui em tua pátria. Por quê? Porque mostrando, remetendo, papai dando sinal lá atrás, ele mostrando que aquele que viria receber as vestes, o manto, ia ser o quê? Ia ser traído, mas lá em cima. E quando ele vem trabalhando nas eras da igreja, talhando as 7 colunas, ele está curando o quê? Ele mesmo. Quando nós vemos médico cura a ti mesmo, porque o sexto é o sétimo. E quando as pedrinhas arrancadas do peito dele, fala assim: que feridas são essas em teu peito? Entende? Mostrando que ele foi ferido. E mostrando aqui mais à frente, falando: cura-te a ti mesmo. Porque quando ele está juntando hoje as pedrinhas, tanto os de Adão e aqueles, os descendentes de Adão e aqueles que são do exército celestial originais, juntando, está fazendo o quê? Está fazendo o curamento daquelas pedrinhas que foi tirada do peito dele. E quando nós vemos aqui falando médico, hoje nós vemos mensageiro de Filadélfia, médico, entende? Sinais. E quando nós vemos esse provérbio, irmãos, médico cura a ti mesmo, porque mostrando tudo o que nós estamos aprendendo, que o sexto é o sétimo, ele está curando ele mesmo, as feridas que ele recebeu, o quê? Na casa do amigo, entende? Isso tudo, irmão, isso tudo é maravilhoso. Hoje, quando nós lemos esses provérbios, por quê? Porque o papai, quando ele deixa essa mensagem era para o fim dos tempos, para lembrar. Por quê? Porque ele sabia que isso iria acontecer, que ia haver essa traição. E quando havesse essa traição, ele ia vir como sexto para a terra. O seu primogênito que recebeu as vestes ia vir como sexto, e também como médico. E quando fala médico, cura a ti mesmo, mostrando lá tudo isso que nós estamos aprendendo, que o sexto é o sétimo, curando ele mesmo. Porque cura-te a ti mesmo, porque hoje nós entendemos que quando recebe as vestes, o manto, o sexto também é o sétimo. E quando nós pegamos o Antimachia, quando nós pegamos aqui Apocalipse, para nós ver como que ele é imitador, irmãos, como que ele é imitador de tudo. E o papai vai nos lembrando, vai nos mostrando, igual quando nós vemos que, quando nós pegamos aqui quando nós pegamos... Oi? 11:26? Quando nós pegamos aqui, vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui no 13:1, fala assim: e vi então a besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre o chifre havia 10 diademas, e sobre as cabeças o nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera, os pés, contudo, era como os de urso, e da sua boca como mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Vendo que assim como Micael recebeu toda a autoridade, assim também o Antimachia. O Antimachia recebe toda a autoridade. E hoje o papai está nos mostrando quem que é a morte. E lembra, né, irmão? Acabe, ele colocou um rei para se passar por ele. Entende?
para fugir o quê? Para fugir da morte. Mas nós vemos que ele não fugiu, que a palavra de Yahweh se cumpriu, que ele morreria e ele morreu. E quando nós entendemos, irmão, quando nós pegamos aqui Apocalipse 12, 9, fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. E quando fala que a antiga serpente, tá o que? Linkando lá atrás, porque a morte começou o que? A morte começou a operar nos filhos de Adão pela serpente. E quando hoje nós pegamos 1 Coríntios 3, vamos estar abrindo lá, 1 Coríntios 15, hoje nós entendemos sobre a morte. Quem que é a morte? Nós vemos que foi entregue toda a autoridade ao anjo da morte, mas o anjo da morte não é propriamente a morte, ele recebeu toda a autoridade foi dada a ele. E hoje, quando nós lemos Apocalipse 15, 1 Coríntios 15, 24 fala: a seguir haverá um fim, quando ele entregar o reino a Iau e ao Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. E hoje nós vemos que a morte, que é quem? Satanás, Lúcifer. Por isso que em Apocalipse 12, irmão, faz questão de falar, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Naquele momento não quer dizer que já foi colocado, entende? Já foi destruído. Por quê? Porque ele vai ser destruído no final do milênio. Entende? No final do milênio ele seria destruído. Mas quando nós vemos aqui serpente, era para direcionar, porque quando nós pegamos lá em Gênesis, nós vemos que a morte adentrou, começou a coabitar com Adão e Eva e seus descendentes a partir da serpente. E quando nós vemos aqui, fala o diabo, a antiga serpente, remetendo e mostrando quem que é a morte. E hoje nós vemos que nada ficou oculto, irmão, nada ficou tudo. Mesmo que Satanás venha o quê? Entregar toda a autoridade ao seu anjo, ao seu filho, ao seu primogênito, nada ficou oculto. Tudo é revelado. E quando hoje, irmãos, nós vemos aqui até que o teu inimigo, então, até que a morte seja destruída. E hoje nós sabemos quem que é o filho. Por isso que a palavra fala. Hoje nós sabemos quem que é o filho de Iau, é quem? O filho de Iau, forte e valente. É Iauxa, papai Iauxa, Micaial. E quando nós pegamos aqui em 1 Coríntios, por isso, irmãos, que a palavra, o papai faz questão de deixar lá o dragão, a antiga serpente. Por quê? Porque a morte adentrou para a descendência de Adão e Eva através da serpente. E quando nós pegamos aqui em 1 Coríntios, vamos voltar aqui, 1 Coríntios 15, é maravilhoso a escritura, né? É muito tremendo. Quando nós pegamos aqui 1 Coríntios 15, 25, 15, 24, fala: a seguir haverá o fim, quando ele entregará o reino de Iau. Vamos começar aqui, irmão. Vamos começar aqui no 20, 15, 20, fala assim:
15, 21 fala assim: com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morreram em Adão, em Iaush, todos receberão a vida, cada um, porém, em sua ordem, como primícias do Mashiach, depois aqueles que pertencem, como primícias, o Mashiach, depois aqueles que pertencem ao Mashiach. Mas aqui primeiro fala assim, como para o Mashiach, depois as primícias, e depois aquele que pertence ao Mashiach, por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregará o reino a Iá, o Pai. Por quê? A Iá, o Pai, Iá, o forte e valente. E falei, depois de ter destruído todos os principados, toda autoridade, todo poder, pois é preciso que ele reine, até que tenham posto todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente excluirá aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Iau sejam tudo em todos. Entregando o quê? Entregando toda a autoridade aí ao forte e valente. Mas primeiro tem que o quê? Passar o milênio e a morte ser destruída, que é a antiga serpente que adentrou a morte. E hoje, irmão, nós entendemos por que fala serpente, mostrando, remetendo lá atrás. E quando nós vemos aqui que o Filho, até que o Filho, ele faça com que todos sejam submetidos, que todos seus inimigos sejam destruídos, remetendo quem? Remetendo a parábola, vamos abrir lá, Lucas 13, 6. E hoje nós vemos, irmão, quando nós vemos essa parábola, a parábola aqui a parábola do vinhateiro, em Lucas 13,6, fala sobre a figueira estéril, fala assim, Lucas 13,6, fala, contou-lhe ainda esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, veio a ele procurar fruto, mas não a encontrou. Então disse ao vinhateiro, há 3 anos que venho buscar fruto nesta figueira, e não encontro. Corta, porque há de tornar essa terra infrutífera. Ele, porém, respondeu, mestre, deixai ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo, depois talvez dê fruto, caso ao contrário, tu a cortarás. E quando nós vemos aqui o ano, irmão, a representação do milênio, mostrando quem é que está administrando o milênio, até que tudo fica conforme a vontade do papai Iau forte e valente. E hoje nós entendemos quem que é a morte a ser destruída. Enquanto Satanás não for destruído, entende? Enquanto Satanás, enquanto papai Yahushua Mashiach não destruir a morte, nós vemos que a morte veio através do homem. E quando nós pegamos em 1 Coríntios, Primeiro Coríntios 15, 23 fala, cada um, porém, em sua ordem,
como primícias. Primeiro o Mashiach, depois aqueles que pertencem ao Mashiach, por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino aí ao Pai. Depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine até que tenham posto todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Por quê? Porque assim que acabar o trabalho do vinhateiro, ele entregará tudo na mão de quem? Do papai forte e valente. Tudo na mão dele. E quando nós vemos essa situação, Satanás entregando toda a autoridade ao anti-Mashiach, imitando. E nós vemos lá atrás Acabe querendo fugir da morte, tudo uma representação. E hoje, irmãos, quando nós vemos a revelação, o Pai confirmando aquele que recebeu as vestes, o manto, mostrando Eliézer, o príncipe dos príncipes, entende? Quando ele recebe, mostrando que está sobre o peito dele, ele recebeu todas as funções. E uma vez dada, não é tirada. Por isso que quando nós pegamos aqui em Daniel 12, em Daniel 12, 11, fala assim, vou começar aqui em Daniel 12, 9, fala assim, ó, ele respondeu, vai Daniel, pois estas palavras estão fechadas e lacradas, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados, acrisolados, os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Aqui os maus ímpios ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão, a contar do momento em que tiver sido tirado o sacrifício perpétuo e for instalado a abominação da desolação, haverá 1290 dias. E hoje, quando nós vemos aquele que for tirado, fazendo um link com o Tessalonicenses, até que seja tirado aquele que o retém, está falando de quem? Daquele sacrifício perpétuo, mostrando que claramente que Micaial é o cordeiro. Porque quando nós pegamos lá em Números, nós pegamos em Levítico, nós vemos sempre pegando 2 sacrifícios. E sempre um sendo poupado. Isso tudo, irmão, é para mostrar o que as coisas futuras. Como que as coisas iam caminhar futuramente, as coisas celestiais. Entende? E tal pai, tal filho. Se o pai é cordeiro, o filho também é cordeiro. Mas um sacrifício já foi o bastante. E quando nós pegamos em Éfeso, fala, levanta-te, ó tu que dormes. Por quê? Porque quando nós vemos aqui em Isaías 60, vamos estar lendo aqui Isaías 60, irmãos? Isaías 60, esse esclarecimento, por quê? Porque a palavra fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Sabedoria fala e seus filhos vêm justificando, entende? Através do Espírito que ele compartilha com seus filhos. E quando nós pegamos em Isaías 61, fala, põe-te pé, resplandece, porque a tua luz é chegada, a glória de Iau raia sobre ti. Com efeito as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levantar-se-á Iau, e sua glória aparecerá sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente.
Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Então verás e ficarás radiante. O teu coração estremecerá, se dilatará, porque as riquezas do mar afluirão a ti. Mostrando claramente, irmão, que é aquele que ia ser levantado, e quando nós pegamos aqui em Éfeso 5, fala assim: ó tu que dormes, desperta, levanta-te entre os mortos, que o Mashiach te iluminará. E quando nós vemos aqui, irmão, se levantando, Micael, e nós vemos em Daniel, até que o sacrifício perpétuo foi tirado, mostrando que ele, na condição de sexto, ele é o sacrifício, porque foi dado a ele. E uma vez dado, não é tirado. Entende, irmão? E hoje, quando nós vemos dois cordeiros, quando nós pegamos e vemos duas aves, uma será imolada e mergulhará a outra no sangue daquela que foi imolada. Isso tudo, irmão, é para confirmar que quem está nos direcionando está muito além do conhecimento dessa terra. Entende, irmão? Isso é para exaltar a palavra do papai, porque ele falou que naquele dia se levantar-se-á quem? Micael. E no momento que ele levantar, irmão, todo o esclarecimento de todos os fatos, e eu ser esclarecido e dado àqueles que são esclarecidos iam compreender. E quando nós vemos esses sinais, quando nós vemos o mensageiro, sobrenome Eliezer, médico, o papai Yalcha falando: médico, cura-te a ti mesmo, confirmando que o sexto é o sétimo, porque foi arrancado do peito do sétimo as pedrinhas, porque quando ele recebe as vestes é arrancado, e quando ele vem na posição de sexto, ele curando ele mesmo, com a mensagem. E hoje nós entendemos por que tais mensagens. Hoje nós entendemos que a palavra não está simplesmente não está lá simplesmente por coincidência, entende? Isso é tudo para alimentar a nossa fé, para nos direcionar. Quando nós pegamos aqui em Lucas e vemos essa mensagem: médico, cura-te mesmo, e hoje nós entendemos quem foi ferido. Quem foi ferido? O sétimo. E quando ele vem na posição de sexto, ele curando ele mesmo. E ainda o papai Yalcha fala ainda claramente: médico, levanta-te, ó tu que dormes, cura-te mesmo. Entende, irmãos? Isso aí é muito tremendo. Isso é muito tremendo, isso tudo que nós estamos vivenciando. Por isso que fala, os esclarecidos vão compreender, mas aos olhos humanos isso é uma loucura. Mas a palavra fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos, E hoje, quando nós estamos vendo papai falando, trazendo a mensagem através do mensageiro, através do sexto anjo, através do mensageiro de Filadélfia, hoje nós entendemos que os filhos justificam. Por quê? Porque está sendo compartilhado o Espírito. E hoje, quando o papai está falando, mostrando quem que é a morte, nós entendíamos que a morte era quem? O antimachia. Mas foi vestido a ele, foi dada a ele a autoridade. Foi dada a ele toda a autoridade. Mas ele é o anjo. O antimachia é o anjo da morte. Porque assim como Micael é o anjo da vida, e a vida é quem? A vida é papai Yalcha. Papai Yalcha é a vida, e Micael é o anjo da vida. E quando nós vemos Satanás é a morte,
e ele tem o seu anjo, o anjo da morte, que é o antimachia. E hoje, todo esclarecimento, por isso que Apocalipse 12 fala, diabo, a antiga serpente, mostrando que nada ficou oculto, nada ficou oculto. E para nós é uma alegria saber que o sacrifício perpétuo está conosco. E aquela ave que foi mergulhada no sangue da que foi imolada, está fazendo o quê? Está fazendo a purificação de toda essa terra. De toda essa terra com a palavra. Com a palavra. Por quê? Porque quando nós vemos, irmão, quando nós vemos Jacó, antes dele receber o nome de Israel, ele lutou com o anjo. Uma representação de quem? De Micael lutando com o papai Yahweh. Com o papai Yahweh. Quando ele sobe, ele é o que? Ele é honrado e ele se torna pai tanto para Yaldá quanto para Yalxalã. E quando nós vemos que foi tocado na coxa dele, foi tocado na coxa, isso tudo, irmão, é maravilhoso. É maravilhoso quando nós vemos papai subindo e ele clamando, Abba, Pai. E as escrituras mostram, por isso que em Éfeso fala assim, ó, quando nós pega aqui na carta de Éfeso, aqui na carta de Éfeso 4:12 fala assim, ó, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério para a edificação do corpo. Éfeso 4:12. E o único, e o papai ele deixa claro ainda, nós vamos estar lendo lá, em Éfeso 4:12 fala, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para a edificação do corpo do Machia, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Machia. E quando nós pegamos aqui em Isaías 63, é muito tremendo, é muito maravilhoso. Isaías 63, Isaías 63 fala assim, ó, sozinho pisei a adorna do meu povo, ninguém estava comigo, pisei as uvas na minha ira, na minha cólera, a esmaguei, seu sangue salpicou as minhas vestes, com isto sujei toda a minha roupa, com efeito decidi-me por um dia de vingança, chegou o ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, e minha cólera me sustentou. Vendo quem? Vem Micael, consolar, fazendo um link com Lucas. Quando nós pegamos aqui em Lucas, nós vemos aquele que lutou com papai Yahweh, lutou com ele, porque para ser o sacrifício perpétuo foi uma luta. Nós vemos que ele foi o sacrifício agradável a Yahweh, tanto que ele recebeu toda a autoridade, recebeu o nome que está acima de todos os nomes, que não foi necessário sacrificar outro, um só já bastou para Yahweh. Quando nós pegamos aqui em Isaías 63:5, fala, olhei, mas não havia ninguém para me ajudar, eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse,
contudo meu braço veio em meu socorro, em minha cólera me sustentou. E quando nós pegamos aqui em 44, Lucas 22, 44, Lucas, vão 41. Vamos começar aqui no 39, do começo. Lucas 22, 39, fala no Monte das Oliveiras. Isso aqui foi o teólogo que colocou. Aí fala aqui, ó, Lucas 22, 39, fala assim: e ele saiu, e como de costume, dirigiu ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhe: orai para não entrares em tentação. Afastou dele mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando o joelho orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, o braço dele veio ao encontro, e cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por toda a terra. E quando nós vemos aqui, irmão, nesse momento, aquele que estava exercendo o ofício no lugar do seu pai, vindo aqui na terra, para poder o quê? Para poder subir novamente e entregar sacrifício, para entregar aquele sacrifício que o papai Yahshua estava fazendo naquele momento. Micael vem e colhe aquele sacrifício e apresenta para Yahweh Supremo. E é muito tremendo, irmão, quando nós vemos aqui essa passagem, e nós vemos que aqui no 44 fala, ele começou a orar com mais insistência, e tornou o que? Semelhante a espessas gotas de sangue, mostrando aquele anjo mergulhando no sangue daquela que foi imolada. Entende? Quando nós vemos aqui, já estava o que? Lutando com o papai. E nisso ele recebeu toda a honra. Ele recebeu toda a honra para ser o que? Pai tanto de Aldar quanto pai de Al-Shalom. Por isso que fala que doravante, quando nós pegamos aqui em Lucas, fala assim, em Lucas 22, fala assim, ó: mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Yahweh. E quando nós pegamos aqui Isaías 22, nós entendemos por que já começa falando. Por quê? Porque ele não foi chamado somente no final dos tempos. Ele foi chamado assim que o papai Yahshua, o papai Yahshua começou a trabalhar em cima do sacrifício perpétuo, quando começou a preparar todo o holocausto. Quando nós pegamos aqui, irmãos, Isaías fala assim, ó: e naquele mesmo dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Euquia, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingê-lo-ei com o teu cinto, porém nas tuas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Al-Shalom, para a casa de Aldar, porque lutou com papai Yahshua, e o papai Yahshua se tornou Yahweh forte e valente, e ele se tornou tanto pai de Aldar como de Al-Shalom, uma representação de quem? De Jacó, que lutou com um anjo, e foi colocado na posição de honra e recebeu o que? Um novo nome. Qual o nome? Israel, uma representação de Micael, que lutou com o papai Yahshua e recebeu o que? O nome de
e auge. E quando nós vemos aqui, porém nas suas mãos as tuas funções, e fala assim, e vesti-lo-ei com a tua túnica, quando fala assim, e naquele mesmo dia, porque naquele mesmo dia que o papai Yauch se tornou Yau forte e valente e recebeu o nome, porque ele se entregou para reconciliar tanto os do céu quanto os da terra, no mesmo momento ele chama, ele aqui entrega todas as funções na mão dele. Porque quando nós pegamos em Apocalipse 3:7, já começa o sétimo falando para o sexto. Como que ele começa? Fala assim, em Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre, mostrando que ele já tinha recebido as funções. E nós entendemos que Sobna começou a exercer aquela função de administrador e se tornou um administrador infiel quando aquele que recebeu as vestes sai de lá. Ele sai de lá e se torna o sexto. E nisso, Sobna, que representa Lúcifer, Satanás, pisoteia o lugar santo. Pisoteia. E nós vemos aqui que quando ele recebe as vestes do manto, é no mesmo momento que papai Yau se torna Yau forte e valente, no mesmo momento ele chama quem? Ele aqui e entrega toda a autoridade, porque lutou com ele, estava presente com ele. Hoje nós vemos que as escrituras, todos esses acontecimentos, remetendo a algo celestial. E isso, irmão, é muito maravilhoso entender quem que é o cordeiro como imolado. Por quê? Porque ele é semelhante ao cordeiro que foi imolado. Por isso que fala, Micael é semelhante a Iau. É semelhante. E quando ele recebe as vestes, o manto, ele se torna o quê? Igual. Ele se torna igual. Ele se torna a imagem daquele que ficou invisível. E hoje isso tudo, irmão, isso tudo nós entendemos hoje, por isso que fala, muitos queriam compreender. Isso para nós é uma honra. Isso é maravilhoso, entender que aquele que recebeu toda a autoridade do céu e da terra está nos conduzindo pessoalmente. Entende, irmão? E nós vemos o que? Através dos sinais, a revelação das escrituras, o lacre sendo aberto, muitas passagens que quantos que não queriam ouvir, entendê-la, mas não pôde. Gratidão, papai, por essa mensagem de hoje, poder entender quem é que está nos conduzindo, entender que é dois cordeiros. Quando nós pegamos, nós vemos lá em Levítico, fala sobre dois cordeiros, mas um foi imolado e o outro foi poupado. Mas quando nós vemos lá em Levítico, quando nós vemos que não foi poupado, porque ele esteve morto, ele perdeu tudo, ele ficou como morto, mas ele ressuscitou. Por isso que quando nós pegamos aqui em Éfeso, fala, levanta-te. Vamos estar lendo mais uma vez, irmão? Efésios, né, irmão? Efésio, perdão. É porque nós tanto nas cartas das igrejas, e quando nós aí nós falamos Efésio. Quando nós pegamos aqui 5, Efésios 5,14 fala, ó tu que dorme, desperta, levanta-te entre os mortos, que o Mashiach te iluminará, mostrando que ele esteve morto. Todo o brilho dele
foi perdido. Todo o brilho, toda a força, todo o conhecimento, mas o brilho do Mashiach iluminou ele. Por quê? Porque era preciso que ele curasse ele mesmo. Por isso que tem o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Mostrando tudo o que nós estamos aprendendo, irmão, que o sexto é o sétimo. O sexto é o sétimo. E todo esse entendimento é maravilhoso, é gratificante. Gratidão, papai. Gratidão, papai, que papai levantou, ergueu Micael para conduzir o teu rebanho. Gratidão, papai. Então vamos dar gratidão, papai, irmãos, por essa mensagem maravilhosa. Gratidão, papai, por essa mensagem. Gratidão por cada revelação. Gratidão por estar instruindo teu povozinho. E nós cremos, papai, em tua palavra, que naquele dia nós vamos invocar. Nós cremos que tu nos salvará, nos poupará de toda tribulação. Nós estamos doidos para ouvir. Estes são meu povo, e nós vamos falar com regozijo, muita alegria. Yau é o nosso Yau. Gratidão, papai. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja.